Primeiro-ministro, estou a receber chamadas de todos os jornais, disse. Exigem que lhes sejam fornecidas cópias da carta que acaba de ser lida na televisão em nome da morte e que eu deploravelmente desconhecia. Não o deplore. Se entendi assumir a responsabilidade de guardar segredo, foi para que não tivéssemos de aguentar 12 horas de pânico e de confusão. Que faço então? Não se preocupe com esse assunto. O meu gabinete vai distribuir a carta agora mesmo por todos os órgãos de comunicação social. Muito bem, senhor primeiro-ministro. Muito bem, senhor primeiro-ministro. O governo reunir-se-á às 10 horas em ponto. Traga os seus secretários de Estado, os subsecretários também. Não esses, deixe-os aguardar a casa. Sempre ouvi dizer que muita gente junta não se salva. Sim, senhor primeiro-ministro. Seja pontual. A reunião principiará às 10 horas e 1 minuto. Tenha certeza de que seremos os primeiros a chegar, senhor primeiro-ministro. Receberá a sua medalha. Que medalha? Era só uma maneira de falar. Não faça caso. Os representantes das empresas funerárias, enterros, incinerações e transladações, serviço permanente, vão reunir-se à mesma hora na sede da corporação. Confrontadas com o desmensurado e nunca antes experimentado desafio profissional que representará a morte simultânea e o subsequente despacho fúnebre de milhares de pessoas em todo o país, a única solução séria que se lhes apresentará, ademais de altamente beneficiosa do ponto de vista econômico, graças ao embaratecimento racionalizado dos custos, será, porém, em campo, de forma conjunta e ordenada, os recursos de pessoal e os meios tecnológicos de que dispõe, em suma, a logística, estabelecendo de caminho cotas proporcionais de participação no bolo, como graciosamente dirá o presidente da associação de classe, com discreto, embora sorridente, aplauso da companhia. Haverá que levar em conta, por exemplo, que a produção de caixões, tumbas, ataúdes, féretros e esquifes para o uso humano se encontra estancada desde o dia em que as pessoas deixaram de morrer e que, no improvável caso de que ainda restem resistências numa ou noutra carpintaria de gerência conservadora, será como aquela pequena Rosete de Malherbe que, convertida em rosa, mais não pôde durar que a brevidade de uma manhã. A citação literária foi obra do presidente, que, sem vir muito a propósito, mas provocando os aplausos da assistência, disse a seguir: seja como for, terminou para nós a vergonha de andar a fazer enterros a cães, gatos e canários de estimação. E papagaios, disse uma voz lá no fundo. E papagaios, assentiu o presidente. E peixinhos tropicais, lembrou outra voz. Isso foi só depois da polêmica levantada pelo espírito que paira sobre a água do aquário, corrigiu o secretário da mesa. A partir de agora, vão passar a dá-los aos gatos, por aquilo que Lavoisier, quando disse que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Se não se chegou a saber a que extremos poderiam chegar os alardes de almanaque das agências funerárias ali reunidas, foi porque um dos seus representantes, preocupado com o tempo, 22 horas e 45 minutos no seu relógio, levantou o braço para propor que se telefonasse à Associação de Carpinteiros a perguntar como estavam eles de caixões e ataúdes. Precisamos de saber o que podemos contar a partir de amanhã, concluiu. Como seria de esperar, a proposta foi calorosamente aplaudida, mas o presidente, disfarçando mal o despeito por não ter sido dele a ideia, observou: o mais certo é não haver ninguém nos carpinteiros a esta hora. Permito-me duvidar, senhor presidente, as mesmas razões que aqui nos reuniram deverão tê-los feito reunir a eles. Acertava em cheio o proponente. Da Corporação de Carpinteiros responderam que tinham alertado os respectivos associados logo a seguir à leitura da Carta da Morte, chamando a sua atenção para a conveniência do restabelecerem, no mais curto prazo possível, o fabrico de caixaria fúnebre e que, de acordo com as informações que estavam a receber continuamente, não só muitas empresas haviam logo convocado seus operários, como também já se encontravam em plena elaboração a maior parte delas. Vai contra o horário de trabalho, disse o porta-voz da corporação, mas, considerando que se trata de uma situação de emergência nacional, os nossos advogados têm a certeza de que o governo não terá outro remédio senão fechar os olhos e de que ainda por cima nos agradecerá,
O que não poderemos garantir nessa primeira fase é que os caixões e os ataúdes a fornecer se apresentem com a mesma qualidade de acabamento a que tínhamos habituado os nossos clientes. Os polimentos, os vernizes e os crucifixos no tampo terão de ficar para a fase seguinte, quando a pressão dos enterros começar a diminuir. De todo modo, estamos conscientes da responsabilidade de sermos uma peça fundamental neste processo. Ouviram-se novos e ainda mais calorosos aplausos na reunião dos representantes das agências funerárias. Agora sim, agora havia motivo para se felicitarem mutuamente. Nenhum corpo ficaria por enterrar, nenhuma fatura por cobrar. E os coveiros? Perguntou o da proposta. Os coveiros fazem o que se lhes mandar, respondeu irritado o presidente. Não era bem assim. Por outra chamada telefônica, soube-se que os coveiros exigiam um aumento substancial de salário e o pagamento em triplo das horas extraordinárias. Isso é, com as câmaras municipais, eles que se amãem, disse o presidente. E se chegamos ao cemitério e não há lá ninguém para abrir as covas? Perguntou o secretário. A discussão prosseguiu acesa. Às 23h50, o presidente teve um infarto do miocárdio. Morreu com a última badalada da meia-noite. Faixa 7. Muito mais que uma hecatombe. Durante 7 meses, que tantos foram os que a trégua unilateral da morte havia durado, tinham-se ido acumulando em uma nunca vista lista de espera mais de 60.000 moribundos, exatamente 62.580 postos de uma vez em paz por obra de um instante único, de um átimo de tempo carregado de uma potência mortífera que só encontraria comparação em certas repreensivas ações humanas. A propósito, não resistiremos a recordar que a morte por si mesma, sozinha, sem qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem. Talvez algum espírito curioso se esteja perguntando agora como foi que conseguimos apurar aquela precisa quantidade de 62.580 pessoas que fecharam os olhos ao mesmo tempo e para sempre. Foi muito fácil. Sabendo-se que o país em que tudo isto se passa tem mais ou menos 10 milhões de habitantes e que a taxa de mortalidade é mais ou menos de 10 por 1000, 2 simples operações aritméticas das mais elementares, a multiplicação e a divisão, a par de uma cuidadosa ponderação das proporções intermediárias mensais e anuais, permitiram-nos obter, para cima e para baixo, uma estreita faixa numérica na qual a quantidade finalmente indicada se nos apresentou como média razoável. E se dizemos razoável, é porque igualmente poderíamos haver adoptado os números laterais de 62.579 ou de 62.581 pessoas, se a morte do presidente da Corporação das Agências Funerárias, por inesperada e de última hora, não tivesse vindo introduzir nos nossos cálculos um fator de perturbação. Ainda assim, estamos confiantes em que a verificação dos óbitos, iniciada logo às primeiras horas da manhã seguinte, virá confirmar a justeza das contas feitas. O outro espírito curioso dos que sempre interrompem o narrador estará perguntando como podiam os médicos saber a que moradas se deveriam dirigir para executar uma obrigação sem cujo cumprimento o morto não estará legalmente morto, ainda que indiscutivelmente morto esteja. Em certos casos, escusado seria dizê-lo, foram as próprias famílias do defunto a chamar o seu médico assistente ou de cabeceira, mas esse recurso teria forçosamente um alcance muito reduzido, uma vez que o que se pretendia era oficializar em tempo recorde uma situação anômala, de modo a evitar que se confirmasse uma vez mais o ditado que diz que uma desgraça nunca vem só, o que aplicado à situação significaria depois da morte súbita putridez em casa. Fim do CD 3. CD 4. Faixa 1. As intermitências da morte de José Saramago. Foi então quando se demonstrou que não é por acaso que um primeiro-ministro chega a altas funções e que, como não se tem cansado de afirmar a infalível sabedoria das nações, cada povo tem o governo que merece.
devendo, contudo, observar-se quanto a este particular e para completa classificação do assunto que se é verdade que os primeiros ministros, para bem ou para mal, não são todos iguais, também não é menos verdade que os povos não são sempre a mesma coisa. Numa palavra, em um caso como no outro, depende. Ou é conforme se preferir dizê-lo em duas palavras. Como se vai ver, qualquer observador, mesmo que não especialmente propenso à imparcialidade dos juízos, não teria a menor dúvida em reconhecer que o governo soube mostrar-se à altura da gravidade da situação. Todos estaremos lembrados de que na alegria daqueles primeiros e deliciosos dias de imortalidade, afinal tão breves, a que este povo inocentemente se entregou, uma senhora viúva de pouco tempo teve a ideia de celebrar essa felicidade nova, pendurando na varanda florida de sua casa de jantar, aquela que dava para a rua a bandeira nacional. Também estaremos recordados de como o embandeiramento, em menos de 48 horas, qual rastilho de pólvora, qual nova epidemia alastrou a todo o país. Passados estes 7 meses de contínuas e mal sofridas desilusões, só raras bandeiras haviam sobrevivido. E mesmo essas, reduzidas a melancólicos farrapos, com as cores comidas pelo sol e deslavadas pela chuva, além de lamentavelmente desmanchada a arquitetura do emblema. Dando prova de um admirável espírito previsor, o governo, entre outras medidas de urgência destinadas a suavizar os danos colaterais do inopinado regresso da morte, tinha recuperado a bandeira da pátria como indicativo de que ali, naquele terceiro andar esquerdo, havia um morto à espera. Assim, industriadas, as famílias que tinham sido feridas pela odiosa parca mandaram um dos seus à loja a comprar o símbolo. Penduraram-no à janela e, enquanto enxotavam as moscas da cara do falecido, puseram-se a aguardar o médico que viria certificar o óbito. Reconheça-se que a ideia não era só eficaz, como da mais extremada elegância. Os médicos de cada cidade, vila, aldeia ou simples lugar, de carro, de bicicleta ou a pé, só tinham de percorrer as ruas de olho atento à bandeira, subir à casa assinalada e, tendo comprovado a defunção à vista desarmada, sem a ajuda de instrumentos, porquanto outros exames mais chegados ao corpo se haviam tornado impossíveis, por causa da urgência, deixavam um papel assinado com o qual se tranquilizariam as agências funerárias sobre a natureza específica da matéria-prima. Isto é, que se a esta enlutada casa tinham vindo por lebre, não seria gato o que levariam dela. Como já se terá percebido, a bem lembrada utilização da bandeira nacional iria ter uma dupla finalidade e uma dupla vantagem. Havendo começado por servir de guia aos médicos, iria ser agora farol para os empacotadores do defunto. No caso das cidades maiores e com distinção para a capital, metrópole desproporcionada em relação ao pequeno tamanho do país, a divisão do espaço urbano por talhões, com vista ao estabelecimento de cotas proporcionais de participação no bolo, como, com fino espírito, havia dito o desditoso presidente da Associação dos Funerários, facilitaria enormemente a tarefa dos angariadores de fretes humanos na sua correria contra o tempo. Um outro efeito subsequente da bandeira não previsto, não esperado, mas que veio mostrar a que ponto podemos estar equivocados quando nos dedicamos a cultivar cepticismos da espécie sistemática, foi o virtuoso gesto de uns quantos cidadãos respeitadores das mais arraigadas tradições de esmerada conduta social e que ainda usavam chapéu, descobrindo-se ao passar diante das festoadas janelas e deixando no ar a dúvida admirável de se o faziam por causa do falecido ou do símbolo vivo e sagrado da pátria. Os jornais, nem seria necessário dizê-lo, tiveram uma procura enorme, maior ainda do que quando pareceu que se tinha deixado de morrer. Claro que um grande número de pessoas já haviam sido informadas pela televisão do cataclismo que lhes cairia sobre as cabeças. Muitas delas tinham até parentes mortos em casa à espera do médico e bandeiras chorando na sacada. Mas é muito fácil de compreender que existe uma certa diferença entre a imagem nervosa de um diretor-geral falando ontem à noite no pequeno ecrã e essas páginas convulsas, agitadas, manchadas de títulos exclamativos e apocalípticos que se podem dobrar, guardar no bolso e levar para reler em casa com todo o vagar, e de que nos contentaremos com respingar aqui estes poucos, mas expressivos exemplos.
Depois do paraíso, o inferno. A morte dirige o baile, imortais por pouco tempo, outra vez condenados a morrer. Cheque-mate, aviso prévio a partir de agora, sem apelo e com agravo. Um papel de cor violeta. 62.000 mortos em menos de um segundo. A morte ataca à meia-noite. Ninguém foge ao seu destino. Sair do sonho para cair no pesadelo. Regresso à normalidade. Que fizemos nós para merecer isto? Etc. e etc. Todos os jornais, sem exceção, publicavam na primeira página um manuscrito da morte, mas um deles, para tornar mais fácil a leitura, reproduziu o texto em letra de forma, corpo 14, dentro de uma caixa. Corrigiu-lhe a pontuação e a sintaxe, assentou-lhe as conjunções verbais, pôs as maiúsculas onde faltavam, sem esquecer a assinatura final, que passou de morte a morte. Uma diferença inapreciável ao ouvido, mas que irá provocar neste mesmo dia um indignado protesto da autora da missiva, também por escrito e no mesmo papel da cor violeta. Segundo a opinião autorizada de um gramático consultado pelo jornal, a morte simplesmente não dominava nem sequer os primeiros rudimentos da arte de escrever. Logo, a caligrafia, disse ele, é estranhamente irregular. Parece que se reuniram ali todos os modos conhecidos, possíveis e aberrantes de traçar as letras do alfabeto latino, como se cada uma delas tivesse sido escrita por uma pessoa diferente. Mas isso ainda se perdoaria, ainda poderia ser tomado como defeito menor à vista da sintaxe caótica, da ausência de pontos finais, do não uso de parênteses absolutamente necessários, da eliminação obsessiva dos parágrafos, da virgulação aos saltinhos e pecado sem perdão, da intencional e quase diabólica abolição da letra maiúscula, que, imagine-se, chega a ser omitida na própria assinatura da carta e substituída pela minúscula correspondente. Uma vergonha, uma provocação continuava o gramático e perguntava se a morte, que teve o impagável privilégio de assistir no passado aos maiores gênios da literatura, escreve dessa maneira. Como não o farão amanhã as nossas crianças, se lhes dá para imitar semelhante monstruosidade filológica, a pretexto de que, andando a morte por cá, há tanto tempo deverá saber tudo de todos os ramos do conhecimento. E o gramático terminava. Os disparates sintáticos que recheiam a lamentável carta levar-me-iam a pensar que estaríamos perante uma gigantesca e grosseira mistificação, se não fosse a tristíssima realidade, a dolorosa evidência de que a terrível ameaça se cumpriu. Na tarde deste mesmo dia, como já havíamos antecipado, chegou à redação do jornal uma carta da morte exigindo nos termos mais enérgicos a imediata retificação do seu nome. Senhor diretor, escrevia, eu não sou a morte, sou simplesmente morte. A morte é uma coisa que os senhores nem por sombra lhes pode passar pela cabeça. O que... Seja, vós mercês, os seres humanos, só conhecem, tome nota o gramático de que eu também saberia por vós, os seres humanos, só conheceis essa pequena morte cotidiana que eu sou, essa que até mesmo, nos piores desastres, é incapaz de impedir que a vida continue. Um dia virão a saber o que é a morte com letra grande. Nesse momento, se ela improvavelmente vos desse tempo para isso, perceberíeis a diferença real que há entre o relativo e o absoluto, entre o cheio e o vazio, entre o ainda ser e o não ser já. E quando falo de diferença real, estou a referir-me a algo que as palavras jamais poderão exprimir. Relativo, absoluto, cheio, vazio, ser ainda, não ser já. Que é isso? Senhor diretor, porque as palavras, se não o sabe, movem-se muito, mudam de um dia para o outro, são instáveis como sombras, sombras elas mesmas, que tanto estão como deixaram de estar, bolas de sabão, conchas de que mal se sente a respiração, troncos cortados, aí lhe fica a informação. É gratuita, não cobro nada por ela, entretanto, preocupe-se com explicar bem aos seus leitores os comos e os porquês da vida e da morte. E já agora, regressando ao objetivo desta carta, escrita tal como a que foi lida na televisão,
de meu punho e letra, convido-o instantemente a cumprir aquelas honradas disposições da lei de imprensa que mandam retificar no mesmo lugar e com a mesma valorização gráfica o erro, a omissão ou o lapso cometidos, arriscando-se, neste caso, senhor diretor, se esta carta não for publicada na íntegra, a que eu lhe despache amanhã mesmo, com efeitos imediatos, o aviso prévio que tenho reservado para si daqui por alguns anos, não lhe direi quantos, para não lhe amargar o resto da vida sem outro assunto. Subscrevo-me com a atenção devida, Morte. A carta apareceu pontualíssima no dia seguinte, com derramadas desculpas do diretor e também em duplicado, isto é, manuscrita e em letra de forma, corpo 14 e caixa. Só quando o jornal saiu à rua é que o diretor se atreveu a sair do bunker em que se havia encerrado a 7 chaves a partir do momento em que leu a culminatória carta. E tão assustado estava ainda que se recusou a publicar o estudo grafológico que o importante especialista na matéria lhe foi entregar pessoalmente. Já basta que me tivesse metido em sarilhos com a assinatura da morte com maiúscula, disse. Leve a sua análise a outro jornal. Dividimos o mal pelas aldeias e a partir daqui, seja o que Deus quiser, tudo menos ter de sofrer outro susto igual ao que apanhei. O grafólogo foi a um jornal, foi a outro e só a 4ª vez, a ponto já de perder as esperanças, conseguiu que lhe recebessem o fruto das não poucas horas do labiríntico trabalho a que com lupa diurna e noturna se havia dedicado. O substancioso e suculento relatório começava por recordar que a interpretação da escrita nas suas origens havia sido um dos ramos da fisiognomia, sendo os outros, para informação de quem não esteja a par dessa ciência exata, a mímica, os gestos, a pantomima e a fonognomonia. Feito que passou a chamar à colação as maiores autoridades na complexa matéria, como foram, cada um em seu tempo e lugar, Camilo Baldi, Johann Caspar Lavater, Eduard Auguste, Patrice Roquat, Adolphe Henze, Jean Hippolyte, Michon William, Thierry Preyer, Cesare Lombroso, Ulysse Crépy-Jamin, Rudolf Popal, Ludwig Cleves, Williams Helmut Müller, Alice Ensketch, Robert Case, graças aos quais a grafologia havia sido reestruturada no seu aspecto psicológico, demonstrando-se a ambivalência das particularidades grafológicas e a necessidade de conceber a sua expressão como um conjunto, posto que, uma vez que, expostos os dados históricos e essenciais da questão, o nosso grafólogo avançou pelo campo da definição exaustiva das características principais da escrita subjúdice, a saber, o tamanho, a pressão, o arranjo, a disposição no espaço, os ângulos, a pontuação, a proporção de traços altos e baixos das letras ou, por outras palavras, a intensidade, a forma, a inclinação, a direção e a continuação dos signos gráficos e, finalmente, havendo deixado claro o fato de que o objetivo do seu estudo não era um diagnóstico clínico, nem uma análise do caráter, nem um exame de aptidão profissional, o especialista concentrou a sua atenção nas evidentes mostras relacionadas com o foro criminológico que a escrita a cada passo ia revelando. Não obstante, escrevia frustrado e pesaroso, encontro-me colocado perante uma contradição que não vejo forma nenhuma de solucionar, que duvido mesmo que haja para ela resolução possível, e é que se é certo que todos os vetores da metódica e minuciosa análise grafológica a que procedi apontam a que a autora do escrito é aquilo a que se chama uma serial killer, uma assassina em série, outra verdade igualmente irrefragável, igualmente resultante do meu exame e que de algum modo vem desbaratar a tese anterior, acabou por se me impor, isto é, a verdade de que a pessoa que escreveu esta carta está morta. Assim era de fato, e a própria morte não teve mais remédio que confirmá-lo. Tem razão, o senhor grafólogo, foram as suas palavras depois de ler a erudita demonstração. Só não se compreendia como, estando ela morta e toda feita a ossos, fosse capaz de matar. E, sobretudo, que escrevesse cartas.
Estes mistérios nunca serão esclarecidos. Faixa 2. Ocupados a explicar o que depois da hora fatídica havia sucedido às 62.580 pessoas que se encontravam em estado de vida suspensa, adiamos para um momento mais oportuno, que veio a ser este: as indispensáveis reflexões sobre a maneira como reagiram à mudança de situação os lares do feliz ocaso, os hospitais, as companhias de seguros, a máfia e a igreja, especialmente a católica, maioritária no país, ao ponto de nele ser crença comum que o Senhor Jesus Cristo não quereria outro lugar para nascer se tivesse de repetir de A até Z a sua primeira e até agora que se saiba única existência terreal. Nos lares, o feliz ocaso, começando por eles, os sentimentos foram o que se esperaria. Se levar em conta que a ininterrupta rotação dos internados, como ficou claramente explicado logo no princípio destes surpreendentes sucessos, era a própria condição da prosperidade econômica das empresas, o regresso da morte teria de ser, como foi, motivo de alegria e renovadas esperanças para as respectivas administrações. Passado o choque inicial causado pela leitura da famosa carta na televisão, os gerentes começaram imediatamente a deitar contas à vida e viram que todas lhes saíam certas. Não poucas garrafas de champanhe foram bebidas à meia-noite para festejar o já não esperado regresso à normalidade, o que parecendo constituir o cúmulo da indiferença e do desprezo pela vida alheia. Não era afinal senão o natural alívio, o legítimo desafogo de quem, posto perante uma porta fechada e tendo perdido a chave, havia agora aberta de par em par, escancarada com o sol do outro lado. Dirão os escrupulosos que ao menos se deveria ter evitado a ostentação ruidosa e pacóvia do champanhe, o saltar da rolha, a espuma a escorrer, e que um discreto cálice de porto ou madeira, uma gota de conhaque, um cheirinho de brande no café, seria um festejo mais que suficiente. Mas nós aqui, que bem sabemos com que facilidade o espírito deixa escapar as rédeas do corpo quando a alegria se desmanda, ainda quando não se deva desculpar, perdoar, sempre se pode. Na manhã seguinte, os responsáveis pela gerência chamaram as famílias para que fossem buscar os corpos, mandaram arejar os quartos e mudar os lençóis, e após terem reunido o pessoal para lhes comunicar que afinal a vida continuava, sentaram-se a examinar a lista de pedidos de ingresso e a escolher entre os pretendentes aqueles que mais prometedores lhes parecessem. Por razões, não em todos os aspectos idênticas, mas de igual consideração, também a disposição anímica dos administradores hospitalares e da classe médica havia melhorado da noite para o dia. Embora, como já havia ficado dito antes, uma grande parte dos doentes, sem cura e cuja enfermidade havia chegado ao seu extremo e derradeiro grau, se era lícito dizer tal de um estado nosológico que se havia anunciado como eterno, tivessem sido recambiados para suas casas e famílias. Em que melhores mãos poderiam estar os pobres diabos? Perguntavam-se hipocritamente. O certo é que um elevado número deles, sem parentes conhecidos, nem dinheiro para pagar a pensão exigida nos lares do feliz ocaso, se amontoavam por ali ao sabor do que calhasse, não já nos corredores, como é costume velho destes beneméritos estabelecimentos de assistência, ontem, hoje e sempre, mas em arrecadações e em recantos, em esconsos e em desvãos, onde, com frequência, os deixavam abandonados por vários dias, sem que isso importasse a quem quer que fosse, pois, como diziam médicos e enfermeiros, por muito mal que se encontrassem, morrer não poderiam. Agora já estavam mortos, levados dali e enterrados. O ar dos hospitais tornara-se puro e cristalino, com aquele seu inconfundível aroma de éter, tintura de iodo e criolina, como nas altas montanhas a céu aberto. Não se abriram garrafas de champanhe, mas os sorrisos felizes dos administradores e diretores clínicos eram um alívio para as almas. E no que os médicos se refere não há mais que dizer, senão que haviam recuperado o histórico olhar devorador com que seguiu o pessoal feminino de enfermagem.
Portanto, em todos os sentidos da palavra, a normalidade. Quanto às empresas seguradoras, terceiras da lista, não há até este momento muito para informar, porquanto ainda não acabaram de entender-se sobre se a atual situação à luz das alterações introduzidas nas apólices de seguro de vida e a que antes fizemos referências pormenorizada as prejudicaria ou beneficiaria. Não darão um passo sem estarem bem seguras da firmeza do chão que pisam, mas quando finalmente o derem, ali mesmo implantarão novas raízes sob a forma de contrato que consigam inventar mais adequada aos seus interesses.